tenho ouvido sua voz ainda. Muito bem. Nós vamos dar continuidade no nosso assunto de ontem. Novamente, nós temos musiquinha, nós temos videozinhos, nós temos a fala do professor Correia, que fala muito. E hoje é a nossa última aula, antes da verificação de aprendizagem da semana que vem. Né? Ou não sei se eu dou, não sei se eu dou a verificação de aprendizagem na quarta ou na quinta. Estejam preparados para a quarta quinta. Ou para a quinta. Foi quinta que eu marquei a verificação de aprendizagem? Foi. Ah, sacanagem. Então nós ainda temos 2 aulas antes de entrarmos na nossa verificação de aprendizagem. Certo, pessoal? Para a gente começar uma situação mais... Eu tenho aqui um certo receio, eu me confundo na onde eu estou. Está aqui. Seres vivos que eram aquáticos e começaram a vir para ambientes terrestres. Né? Como nós aprendemos lá no início, que toda a vida surgiu aspectos morfológicos e associado aos seus aspectos fisiológicos. Um dos principais deles, uma vez que a grande maioria dos animais que vivem em meio aquático, foi a questão da adaptação das trocas gasosas. Eu não sei se vocês lembram lá, quando vocês tiveram aula com o professor Antônio, quando ele falou que um papel importante da mitocôndria era o quê? Era a respiração celular com a produção de ATP, produção ou conversão de ATP. E eu não lembro o que significa essa sigla ATP. Alguém lembra, não? Estão me ouvindo? A ATP é agente... Não. Não? Não. Eu estou no caderno, anotações da última aula, deixa eu ver aqui. Então tá. Para adiantar, para a gente não ficar muito preso. ATP é adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. E para a gente fazer esse processo de transição dos animais para manterem a mesma quantidade de energia, por que eu estou falando isso? Porque depois vocês vão ver, já começaram a ver, mas nós vamos ver lá as funções dos vasos sanguíneos em animais e a função do xilema e floema nos vegetais, que é justamente trocas desses nutrientes e levar os mecanismos de nutrição de maneira adequada, em quantidade adequada para os seres vivos, pequenos e grandes. Vocês entenderam? Então, os vasos, de um modo geral, eles têm essas funções. E aí, essas variações, esse aumento do indivíduo pluricelular, do indivíduo unicelular para pluricelular e a formação de tecidos verdadeiros possibilitaram isso. Além disso, nas suas características morfológicas e fisiológicas, a capacidade de trocas gasosas. Uma parte dela, que era nos indivíduos aquáticos pela pele e pelas brânquias, passaram para os indivíduos terrestres pela pele, novamente, e uma outra estrutura aqui, ó, pulmões ou traqueias. Então, nós tivemos variações que já foram comentadas. Novamente aqui, animais aquáticos excretam normalmente amônia, enquanto que os indivíduos terrestres excretam ureia ou ácido úrico. Foi o que nós falamos. E aí nós começamos a falar ontem dos plateumintos, que são plate, significa achatado, e euminto significa vermes. Eu comentei isso com vocês. Das 3 classes que nós vamos falar, nós já fizemos o comentário da classe turbelária, que é da planária aqui. Lembra da planária, que eu falei que pode cortar ela em 2, 3, 4 vezes, pedaços? Elas têm capacidade de regeneração e formar um outro indivíduo. Para vocês que se acham os tops, os mais inteligentes, o processo de cefalização, de formação da cabeça, de formação do cérebro, começou com essa espécie aqui. Olha que legal, evolutivamente. Professor, então quer dizer que os primeiros sinais de cefalização, de formação do cérebro ou de uma cabeça foi aqui com verme? Sim, foi com verme. Olha só a estruturazinha. Evolutivamente, sim. Que classe que é essa, professor? Turbelária. A classe turbelária. Classe turbelária das planárias, classe cestodas da tênia, classe tremátida do Schistosoma mansoni. Aí nós falamos das planárias ontem, mostramos aqui novamente só para relembrar,
né? Eu já tinha falado das 3 classes, então as 3 classes aqui com seus representantes, turbelária é a planária, tremátoda é a esquistossoma mansoni, cestoda é a tênia. Passando, nós falamos das planárias ontem, mostramos as trocas gasosas delas, as planárias com as células flamas, nas partes de absorção e excreção, né? E mostramos essa imagem aqui, dizendo que eles têm capacidade de reprodução, que eles são indivíduos monóicos ou monóclinos. Esses indivíduos, eles têm os 2 sexos, em um único indivíduo. Indivíduos monóicos, vocês vão ouvir direto na biologia, indivíduo monóico. O indivíduo monóico tem os 2 sexos. Alguns autores dizem que eles são bissexuados ou hermafroditas, ok? Mas vocês vão ouvir muito essa expressão aqui, ó. Indivíduos, ainda mais agora que nós estamos falando de animais, indivíduos monóicos. Monóicos. O que significa monóicos, professor? Significa que eles têm os 2 sexos. Alguns, professor, deixa eu abrir aqui que tem alguém me chamando. Ah, sim. Professor, eu vi já alguns caramujos fazerem isso, são hermafroditas. Os indivíduos que são hermafroditas são indivíduos o quê? Monóicos. Quanto à reprodução, são indivíduos monóicos. Monóicos, o indivíduo tem os 2 sexos. Então, aqui, eles estão se reproduzindo, uma posição de cópula ou de reprodução. Nesse caso aqui, ele está liberando sêmen ou espermatozoide para essa espécie, e essa espécie está liberando sêmen e espermatozoide para essa espécie. No final da cópula, os 2 saem grávidos. Ok? Ok. Indivíduos monóicos têm os 2 sexos, tá? Ou podem ser chamados de bissexuados ou hermafroditas. Aqui está mostrando onde é que você encontra as planáriazinhas aqui, ó. Nos ambientes delas. E aí ela se desenvolve aqui na fase do indivíduo adulto. Assim, fecundação cruzada. O que significa fecundação cruzada? Tem uma passagem em um livro muito conhecido por vocês, que diz assim: é dando que se recebe. Nesse caso, se aplica para as planárias. Ela vai fecundar e ser fecundada ao mesmo tempo. Entenderam? E a fecundação é cruzada, então. Fecunda e a fecunda interna. Significa o quê? Que a deposição das células reprodutoras ocorre dentro do corpo do indivíduo. Deposição significa onde foi depositado, foi colocado. Então, a deposição do sêmen ou das células reprodutoras se dá dentro do corpo do indivíduo. Então, fecundação cruzada e interna. Fecunda e é fecundado e é dentro do corpo. Claro como o dia, né? Até agora, sem nenhuma novidade aparente. E o desenvolvimento direto, ou seja, o indivíduo que é jovem aqui, ó, ele vai ter a mesma característica do indivíduo adulto. Lógico, na fase de ovo não, mas depois que começa a crescer, sim. Por que é falado desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto, professor? Porque o desenvolvimento direto, o indivíduo começa desde jovem até o indivíduo adulto com as mesmas características. E o indireto não. Né? O indireto, você tem alguns indivíduos que é ovo, depois é larva, depois é pulpa, depois é o indivíduo adulto. Então, tem várias etapas e características diferentes. E não são indivíduos de outra espécie. É o mesmo indivíduo, só que em etapas de vidas de transformação diferentes. Primeira classe, qual foi? Classe turbelária. Qual é o principal exemplo? Os plateumintos. Planária. Turbelária, tremátoda, são 3 classes. Turbelária, tremátoda e cestoda, ou cestoda, tá? Turbelária são as planárias, todas elas são dos plateumintos. Tremátodas, os principais representantes, esquistossoma mansoni e cestoda tênia. Voltando aqui, nós já falamos tudo isso aqui. Vamos falar a segunda classe. Qual é a segunda classe dos plateumintos? O tremátoda ou trematoda. Vocês vão ouvir alguns professores pronunciando assim. Bom, a classe trematoda ou tremátoda, o principal representante dele é o esquistossoma mansoni. Observe mesmo, essa aqui é uma imagem
tirada normalmente no microscópio e mostrando como é que eles se comportam. Aqui você tem dois indivíduos. O indivíduo macho, que é o indivíduo maior aqui, ele tem uma estrutura de abertura aqui, assim, uma espécie de canal que é chamado de canal ginecóforo. Então, esse canalzinho aqui, nesse canalzinho aqui, o ginecóforo aqui, a fêmea fica aqui dentro, protegida. Então, o macho protege a fêmea aí e utiliza esse espaço como mecanismo para acasalamento. Olha que legal. Opa! Esses indivíduos já são o quê? Bissexuados. Não, olha só o nome aqui. São o quê? Dioicos, com dimorfismo. Ah, tem diferenças entre os nomes. Isso, aí você já entra naquele dimorfismo sexual. Lembra lá? Você olhou a fêmea, você fala, a fêmea é a fininha, professor. É. E o macho? O macho é esse maior. Então eu já consigo reconhecer olhando qual é o macho e qual é a fêmea. Entenderam? Olhou, você conseguiu separar o que é macho e o que é fêmea. Eles têm o chamado dimorfismo sexual. Claro como o dia? Voltando lá. Os nomes de uma espécie são compostos por dois nomes, sendo que o primeiro é o gênero e o segundo é o epíteto específico. Uma outra informação sobre nome científico. Dois nomes. Os nomes devem ser em latim ou latinizado. E deve ser destacado do texto. Como é que ele deve ser destacado do texto, professor? Pode ser itálico, como está aqui, negrito ou sublinhado. Pode ser em itálico ou negrito ou sublinhado. O nome de uma espécie é constituída por dois nomes. O nome deve ser de origem latina ou latinizado e deve ser destacado no texto. Que deve ser o destaque? Pode ser. O destaque pode ser em itálico ou, que é essa letrinha mais deitada, itálico ou sublinhado, seria com isso aqui, ou negrito. Presta atenção, eu falei ou. Lembra do ou? Perceberam que eu falei ou o tempo todo? Ou é itálico, ou é sublinhado, ou é em negrito. Latim ele sempre vai ter que ser. Esquistossoma mansone. Olha aí. Canis familiares. Homo sapiens. Tudo é latim. Entendeu? Dois nomes. Muscas domésticas. É a mosca de casa. Né? Tenia solium. Tenia saginata. Tudo é latim, dois nomes. É o nome científico. Como que deve ser escrito esse nome, professor? Esse nome tem que ser itálico ou negrito ou sublinhado. Agora eu consigo entender por que ele está deitadinho assim, né, professor? Sim, eu só olhando o nome eu já sei que esse nome corresponde ao gênero e esse daqui corresponde ao epíteto específico. Aí olhando essa espécie aqui, eu sei que ela se chama Esquistossoma mansone. A espécie são dois nomes, não é uma espécie, um nome só não, tá? Não é um nome só não. Professor, Oi. e se eu tiver que escrever em um trabalho manuscrito, o que eu faço? Coloca com uma letra diferente. Sublinha ele. Assim? Sublinha ele, pega uma caneta com cor diferente. Se você estiver escrevendo azul, escreve com preto. Se você estiver escrevendo com preto, escreve com azul. Ou se você não tem, grifa o nome. Sublinha ele. Ele precisa obrigatoriamente ser destacado. É uma lei. Com quem que eu estou falando? É Karina. Karina, deixa eu te falar. A Karina com C ou com K? K. O K do seu primeiro nome é com letra maiúscula ou com letra minúscula? Maiúsculo. Por que tem que ser com maiúsculo? Porque é o nome próprio. Ah, então existe uma regra, não existe? Uhum. Da mesma forma para os nomes científicos. Existe, se eu escrever Karina com K minúsculo, tá certo? Não. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Então, quer dizer, se eu for escrever o nome científico, eu sei que tem que ter regras. E eu estou começando a entender que o nome é em latim ou latinizado, que ele tem que ser dois nomes, nomes científicos. Se eu estou falando de uma espécie, é dois nomes. Pode ter três? Pode, é uma subespécie. Pode ter quatro? Pode. É um indicativo de autor.
Mas é assim, então tem uma regrinha para se escrever. Aí presta atenção, o primeiro nome é com letra maiúscula, o segundo nome normalmente com letra minúscula. Entendeu? São todas regrinhas. Da mesma forma que você está vendo aí, a partir de agora, vocês vão começar a observar. Que eu estou falando devagarzinho, para não ficar com um tópico só, falando de uma coisa. Então eu já começo a saber, o Esquistossoma mansoni é um parasito. Sim, é um parasito da classe tremátoda. Ele é lá dos plateumintos, professor? É, dos plateumintos. Ele causa barriga d'água. Alguém já ouviu falar da barriga d'água? Eu já ouvi falar. Mas não sei o que é. Já. Então vocês vão aprender agora. Tá? Esse tipo de barriga d'água é o acúmulo de líquido na barriga mesmo. Fala barriga d'água porque acumula líquido. Os líquidos que nós temos no corpo geralmente são soluções, são solutos. É a água misturada com algumas substâncias de um modo geral. Então são soluções, que nós consumimos basicamente água, alguns refrigerantes, coisa assim, mas são todos diluídos em água. Que a água é um solvente universal que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Então, diluiu alguma coisa e por algum mecanismo de mau funcionamento do rim e mau funcionamento do fígado e mau funcionamento do pâncreas, ligado? Sumiu aqui, ele voltou lá. Então, esses 3 órgãos não funcionando direito pela presença de parasita, pela presença de infecção bacteriana, pela presença de infecção viral, o fígado se incha, o rim para de funcionar e o líquido começa a se acumular no corpo. Entendeu? Aí vocês vão ver alguns casos, por exemplo, como espleno, pâncreas, não baço, hepatomegalia. Então, todos os dois crescem, fica aquele aumento do volume ali, aí ele começa a encher de líquido o corpo. Porque justamente o parasita está entupindo, está prejudicando o bom funcionamento dos órgãos. A reprodução desses animaizinhos aqui, que apresentam dimorfismo sexual. Lembra lá da palavra de ontem, dimorfismo sexual? Apresenta o macho é maior e apresenta um canal chamado de canal ginecóforo. A fêmea fica protegida aqui dentro, ele fica com ela aqui dentro, fica aqui comigo, não sai daqui não, tal. Fica ali com ela, depois que ela fica adulta, pronta para acasalar, reproduzir, ela fica ali dentro. A cópula acontece ali dentro daquela estrutura. Tá? A fêmea, então, ela passa a viver no canal ginecóforo do macho. E o desenvolvimento é indireto. Opa, o que é desenvolvimento indireto que eu esqueço? Eu falei agora do desenvolvimento direto. O que é o desenvolvimento direto? Um indivíduo jovem é igual ao indivíduo adulto, durante toda a sua fase de desenvolvimento. Depois que ele saiu da fase de ovinho ali, que ele foi fecundado, ele vai se desenvolvendo, vai apresentando as mesmas características. Nesse caso aqui não. Ele sofre alterações, ele vai mudando de formas. Então, ele não tem, a característica do indivíduo jovem não é igual do indivíduo adulto. Falou desenvolvimento indireto, sofre metamorfose. Já ouviram falar a palavra metamorfose? Já, o Raul Seixas tem uma música... Ele canta metamorfose, isso mesmo. Sofrem metamorfose, eles vão modificando ao longo do seu processo de desenvolvimento. Entenderam? Claro como o dia? Vamos mais um, professor. Professor, agora eu consigo entender o que é barriga d'água. Barriga d'água ou ascite. Eu peguei uma imagenzinha só das inúmeras que se tem. Professor, né? É verdade que não tem cura? É assim. Você consegue tratar, você consegue diminuir. Depende do órgão lesionado e do grau de lesão que o corpo teve. Por isso que nós falamos sempre, vou voltar a falar, sempre, tratamento precoce é a melhor forma. Percebeu alguma coisa, fez um exame de fezes lá, deu parasita, se tratar do parasita. Não vou tomar remédio de verme porque é ruim. Piora. Porque os parasitas vão se replicar dentro de você. Você é hospedeiro intermediário, eles vão se replicar em você. Depois eles vão começar a invadir órgãos e vasos sanguíneos. E aí eles podem entupir esses vasos sanguíneos, podem lesionar esses órgãos. E aí o problema que era simples, com um simples remedinho que você acha ruim o gosto dele, pode se tornar algo pior depois de uma semana, 2 meses, 1 mês. Você entendeu? Porque eles têm ciclo de vida rápido. Então você acaba tendo. Tomar remédio de verme é normal, professor, a cada 6 meses, a cada 4, depende do seu comportamento. Mas a princípio, sim. A cada dia que passa, nós estamos mais cautelosos, vamos dizer assim, mais cuidadosos, vamos dizer assim. Nós estamos, cada vez nós cuidamos mais. Não pegamos mais comida, tem que lavar os alimentos. Porque foi tudo uma educação feita ao longo
das dezenas, das centenas de anos, explicando para a população como é que tem que ser feito. Tá? E aí, uma outra questão importante. O indivíduo vai, defeca normalmente na beira da água, dos locais, as pessoas, antigamente era muito comum, ou aqui, se vocês conhecem o IFRA aí, né? Nós temos um córregozinho que passa aqui na lateral do IFRA, não tem? Tem ou não tem? Esse córregozinho está cheio de micro-organismos. Vários fungos, várias estruturas que podem ser perigosas. Esse daqui é uma região, esse tipo de parasitas normalmente é de Minas Gerais, ali, da região de São Paulo, aquelas regiões ali são mais nordeste, são mais citados por lá. Mas a nossa região também pode ter problemas com relação a isso. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: o indivíduo jovem, o indivíduo adulto, liberam células reprodutoras no meio aquático. Essas células fecundam os ovos eclodem, formam pequenas larvinhas aqui, né? Chamada mirídeos. Esses mirídeos entram num caramujo chamado bionfalária. Esse caramujo faz com que ele se desenvolva um pouquinho mais e faz com que ele se transforme numa forma larvária de cercária. E essa cercária invade o tecido, invade a pele quando o indivíduo está nadando no rio. Rio, córrego, lagoa, de modo geral. Caiu na água, sentiu coceirinha na pele, se não for fungo, é um parasita tentando entrar no seu corpo. Coçou, falou, opa, tem alguma coisa. Depois que eu tomei banho, secou, eu tô aqui na beirada, tá coçando minha pele, pode ser um parasita, pode ser uma cercária. Pode ser outra coisa? Pode ser outra, pode ser um fungo, pode ser um fungo, pode ser um outro. Professor? Oi? E aí, o que faz? Oh, que maldade também. Que maldade também. Não é bem assim, não. Eu tenho que tomar os cuidados. Você vai lá fazer a higienização adequada, verificar se tem um remédio de verme que possa tomar, ou que você possa ficar sob observação, fazendo a sua rotina de cuidados. Se eu faço exame de fezes a cada... Assim, não precisa ter vergonha, não. Não quero fazer exame de fezes, mas o médico já me passa direto o remédio de verme para eu tomar esses dois aqui. Eu vou e tomo, sem nenhum problema. Eu não quero fazer o exame, porque eu só quero tomar a cada 6 meses, a cada um ano. Então, toma o remédio de verme a cada 6 meses, a cada um ano. Ele não precisa, você não precisa de receita para esse tipo. Os pais podem ir lá e comprar, porque já sabe. A gente fazia remédio antigamente, agora já tem tudo sintetizado de laboratório, não há necessidade de uma receita, só tem que tomar de maneira certinha. Tá? Os antibióticos precisam de receitas. Né? Alguns remédios controlados precisam de receita, mas remédios de verme não. Tomou remédio de verme controlado no ciclo certinho, evita que ele se desenvolva no corpo. Deu foi medo agora. O técnico para barriga d'água é a CIT. A gente fala assim, barriga d'água que é o nome mais comum, mas você sabe, nas provas, no Enem, nos vestibulares, você não vai encontrar a CIT, não. Aí o cara aqui só com a perna, nem estava tomando banho, só colocou a perna na água, ó, o exemplozinho, entrou e invadiu. Aí, se não faz os cuidados adequados, se não toma os medicamentos adequados, você pode se deparar com essas situações aqui. Depois vocês podem olhar na internet que vocês vão ver um monte de situações parecidas, de imagens parecidas. Essa é a terceira classe. Como que é o nome dessa classe agora? Classe cestoda. A classe cestoda inclui as tênias. 2 grupos de tênias são muito conhecidos. 2 grupos de tênias são muito estudados. Até há 5 anos ou 10 anos atrás. Aí, de repente, pá, uma infecção causada por uma tênia da água. Uma tênia do peixe. Como assim, professor? Peixe tem tênia? Tem. Aí, mas todos os peixes, não. Essa identificação foi feita com peixes, com parasitos em ambientes marinhos. Então, deu alguns problemas de infecção, teve alguns casos lá que teve problemas associados à saúde e levaram alguns indivíduos a óbito. Então, precisa ser tomado cuidado? Precisa ser tomado cuidado. Vamos aprender, então, um pouquinho sobre a classe cestoda. Todos os plateumintos, eles são indivíduos que têm o sistema digestório ausente. Tá? Então, ali, olha lá. Oh, meu Deus, professor. Isso aqui, eles podem se nutrir ou a partir de como ele se prende nos seus hospedeiros.
Então, a nutrição deles se dá, embora eles não tenham sistema digestório, e a nutrição se dá célula a célula, tá? A nutrição se dá célula a célula, eles vão se nutrir, por não ter sistema digestório, pela forma como ele se prende no seu hospedeiro. Como assim, professor? Essa região aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa região aqui, são as regiões com quais eles podem se fixar. Então, nós temos duas formas. Ou elas vão ser por ventosa. Quem já viu aquelas borrachinhas que a gente quer colar as coisas na parede, em algum lugar assim, fixa ele na parede assim, ela para. Ela fica no vidro, fica na parede, fica colada. Aquele processozinho é igual essa ventosa aqui. Então, a tênia saginata, que é a tênia do boi, olha o nome científico. Taenia saginata. Viram que é dois nomes? Que está com a letrinha deitadinha, está em itálico. Essa aqui que é a tênia do boi, se separar aqui para não entenderem que é o nome completo. Então, a tênia saginata, ela vai se nutrir por ventosa. Então, ela vai fixar no intestino do indivíduo e vai sugar os nutrientes por meio dessas ventosas. Tênia saginata. Nutre-se, olha a diferença. Nutre-se por meio de ventosa. Se fixa e nutre-se por meio das ventosas. Tênia solium, que é a tênia do porco, ela fixa pelos escólex e nutre-se pelas ventosas. Entenderam? Escólex são esses ganchinhos que ela tem aqui, ó, na região da cefalização. Lembra lá que eu falei para vocês, os primeiros grupos de animais que começam a formar um cérebrozinho, não um cérebro, mas uma cabeçazinha, é aqui, os plateumintos. Então, se alguém fala, ei, parece cabeça de plateuminto, só tem um início de uma cabeçazinha, não está ainda formado, ainda não. Tá? Esses indivíduos, então, eles podem se fixar por duas formas. Ou pela presença do escólex, como acontece na tênia solium, ou pela presença de ventosas, como acontece na tênia saginata. Mas aqui também tem ventosa. Tem, mas a ventosa aqui vai ser para nutrição. E a fixação se dá pelo escólex. Cada indivíduo, estão vendo aqui? Parece uma fitazinha de televisão que tinha antigamente, aquelas fitas de vídeo que tinha antigamente. Cada uma partezinha dessa quadradinha aqui, retângulozinha aqui, é chamado de proglote. Cada partezinha dessa aqui é um indivíduo. Na realidade, esse indivíduo aqui ele é uma colônia. Considerando que cada proglote é um indivíduo, esse indivíduo aqui é uma colônia. Só que nós consideramos como sendo um único indivíduo. E o tamanho dele pode variar. O tamanho dele pode ter esse indivíduo. Quer ver? Deixa eu só para vocês entenderem. Vocês estão todos aí? Todos estão aí? Sim. Quem falou sim por último? Sofia. Sofia, você olha para mim o tamanho da tênia solium? Outro aluno. O quê? Quem falou, gritou aí no fundo? Fabrício. Fabrício, vê para mim o tamanho da tênia saginata. Vê o tamanho da tênia solium para mim, Sofia e Fabrício, né? É isso? O tamanho da tênia saginata para mim. Qual que é o tamanho que eles podem ter? Saginata. Isso. A gente fala tênia, mas escreve-se taênia, tá? Vejam para mim o tamanho. Vou até colocar aqui. Depois Pode falar aqui? Pode falar. Eu quero primeiro a senhorita, Dona Sofia. A tênia solium adulta, ela varia de 2 a 8 metros. Você imagina um indivíduo desse no corpo de um ser humano? Qual que é o tamanho médio nosso? Do homem brasileiro? 1,70 m por aí. 1,70 m. Eu tenho 1,72 m. Eu sou um pouquinho acima da média. Né? Eu tenho 1,72 m. E o tamanho do nosso, para as mulheres, 1,65 m, se eu não me engano. 60, 65. É o tamanho médio das fêmeas da nossa espécie no Brasil. Tem mulheres mais altas? Tem mulheres mais baixas? Tem. Esse é o tamanho médio. Qual que é o tamanho que você falou, Sofia?
De 2 a 8 metros. a 8 metros. Isso aqui, ó, ela fixa ali próximo do estômago, no intestino ali, ó, e o restante vai ser tudo distribuído no intestino. Fica tudo distribuído lá, enrolado. Aí ela fica se nutrindo, se nutrindo. Todo o alimento que você... Às vezes a pessoa come muito e tá magrinha, amarelinha. Por quê? O que está acontecendo? Todos os nutrientes que ela come passa para ela. Passa para o parasita, para a tênia sólida. Fabrício, tênia saginata. A tênia saginata pode ter de 800 a 1000 anéis, com tamanho máximo de 3 metros. Não, você pode achar mais. Tem outra informação. Onde você achou essa informação? Wikipédia. Wikipedia. Não, ela tem mais. Eu vi que pode chegar até 10 metros, né? Uhum. Ela 10 tem metros? mais. Caraca. Até 10 metros. Ela é proporcional ao tamanho do seu hospedeiro. Ela se desenvolve mais. Tem alguns autores que já conseguiram identificar elas achados. Não significa que são todos. Achados de em torno de 12 metros, 10 a 12 metros. Mas uma média entre 8 e 10 metros aí é o tamanho da tênia saginata do indivíduo adulto, bem desenvolvido. Assim como a Sofia acabou de comentar, de 2 a 8 metros, a tênia também, quando muito, já foi encontrado com 10 metros, 12 metros. Quando muito. Encontra menor, como o Fabrício acabou de colocar aí. Vai achar 2, 3 metros, 4 metros, vai achar desse tamanho assim. Mas por que você não acha, às vezes, ela toda grande assim? Porque quando ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai liberando partes dessa estrutura aqui, ó, proglotes. Aí, quando você faz exame de fezes, o professor Corrêa faz exame de fezes também. Quando a gente faz exame de fezes, a gente procura ou achar ovos ou achar fragmentos dessa estrutura aqui sendo liberados na fezes. Aí, quando você acha, você fala, o indivíduo está com tênia. Aí, o tratamento para tênia é um tratamento um pouco mais demorado. Porque para que ela consiga soltar a ventosa ou os cólicos, vai demorar. E aí você vai ter que ir olhando nas proglotes, vendo qual é a espécie que é, se é a tênia saginata, que é de origem bovina, ou se é a tênia sólida. A mais comum de infecção é a tênia sólida. As novas proglotes são formadas por estrobilização. Esses tróbilozinhos aqui vai sendo dividido, vai formando novos indivíduos, né? Estrobilização abaixo do cólex. E cada uma vai formando uma proglotezinha. Os indivíduos são monóicos. Eu esqueci o que é um indivíduo monóico novamente. Indivíduos monóicos são Sexos, né? possuem órgãos sexuais masculinos e femininos coexistentes no mesmo indivíduo. Isso mesmo. Olha só aqui na proglote, aqui, ó. Olha aqui na proglote. Esse pedacinho aqui é uma proglote. O que está dizendo aqui? Sistema o quê? Reprodutor feminino. E esse aqui é o sistema reprodutor Masculino. masculino. Então ele tem os dois numa única proglote. Cada proglote é um indivíduo, uma região anterior. Cada proglote, porque quando ela solta, esse indivíduo vai dar origem a uma nova tênia. Se desenvolve, formam os cólex, ou se for uma tênia sólida, ou formam ventosas com mais especialidade para fixar no hospedeiro. E dará origem a um novo indivíduo. O indivíduo, quando defeca, por isso que existe necessidade de tratamento de fezes, tratamento de rede de esgoto. A gente fala, tem que tratar a rede, tem que ter rede de esgoto, tratamento de rede de esgotos nas cidades. Por quê? Porque nós sabemos que as fezes você pode liberar parasitos de origem animal, como é o caso desses grupos de nemateumintos e plateumintos. Você pode liberar, se o indivíduo for contaminado, pode liberar protozoários, pode liberar bactérias patogênicas, pode liberar vírus patogênicos, então ele pode contaminar outros indivíduos por meio das fezes. Tomar banho ou não usar água não tratada pode ser um dos problemas sérios que nós temos na região amazônica. Tá? Precisa ser cuidado, precisa ser orientado. Essa é uma orientação que nós falamos. Se o indivíduo tem os dois sexos, ele tem capacidade de quê? De autofecundação. Eita, professor. Bom, o Fabrício e a Sofia me atenderam. Eu preciso de mais uma pessoa agora, por favor. Além do Fabrício e da Sofia, que já fizeram a contribuição. Quem poderia me ajudar? Eu.
Eu quem? Ana. Ana, procura aí para mim a tênia do peixe, por favor, o nome dela. Ok. Enquanto isso eu vou falando, tá, Ana? Você tá me ouvindo, né? Sim, sim. Ah, então tá. Então, enquanto isso eu vou falando. Então, olha só, pessoal. Esse tipo de parasita aqui, ele é chamado de solitária. Solitária? Por que solitária, professor? Porque normalmente nós encontramos com essa estrutura aqui, considerando que ele seja apenas um único indivíduo, nós encontramos apenas um indivíduo no hospedeiro. Normalmente. Ah, mas pode achar 2, pode achar 3? Pode. Mas se o indivíduo tiver 2 ou 3 hospedeiros desse, ele não dá conta de nutrir. O indivíduo, o parasito, morre rápido. O parasito não, o indivíduo parasitado morre rápido, que é o hospedeiro, morre rápido. Por quê? Não há interesse, o parasita não tem interesse de matar seu hospedeiro. Morre por causa das lesões que vão acontecendo. Por que ele não tem interesse, professor? Por que ele não tem interesse de matar seu hospedeiro? Porque ele está ali se nutrindo, é a fonte de alimento, é a casa dele, é toda a estrutura dele. Então ele vai mantendo ele ali. Vai se reproduzindo, mandando os filhos embora nas fezes, e ele vai ficando por ali. Agora o hospedeiro vai capengando, vai sobrevivendo com baixa imunidade, vai sobrevivendo com anemia, vai sobrevivendo com falta de nutrientes, vai levando a vida, vai se cuidando e ele vai seguindo esse ciclo aí. Normalmente os parasitas não têm interesse de matar seu hospedeiro. Por quê? Porque é fonte de nutrição, é fonte de proteção, é fonte de reprodução, de desenvolvimento. Então, como é que ele vai, para que ele vai matar o hospedeiro dele? Entenderam? Pode falar, Ana? O senhor quer o nome da doença? O nome da tênia. Da tênia é Dipilopotrio. Acho que é assim que fala. Como que é? Devagarzinho. Dipilopotrio. O PH, não é? Isso. Potrinho. Botrinho, na verdade. Né? Esse difiloptrínio aí, que vocês estão acabando de ver aí, é a tênia do peixe. Professor, já causou problema? Já. Aí por que o senhor está falando dessas coisas para a gente? A gente nem come, nem é de mar, normalmente encontrado no mar. O rio aqui, Madeira, ele deságua no mar? Deságua. Vocês comem comida japonesa? Sim. Quem come Sim. comida japonesa? Eu não. Comida japonesa. Comida japonesa é feito como normalmente? Peixe Peixe cru. cru? Ah, tá. É peixe cru. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, tem risco? Tem. Pode. São casos raríssimos? Pô, é casos raríssimos. Normalmente, esses peixes que são estudados, que vêm para cá, já foram pescados, já foram cuidados, já foram analisados, já foram feitas pesquisas sobre eles. Tiram-se amostras e verificam antes de serem comercializados. Então, há um cuidado maior. Mas aqueles em que as pessoas vão lá e pescam sem saber com esses potenciais riscos, está sujeito? Está sujeito. Pode se contaminar? Pode se contaminar. Ok? Claro como o dia? Sim. Ah, chegou. Vamos ouvir uma musiquinha para relaxar agora. É rock. Pode ser? Tem problema de ser rock? Vocês têm problema de ouvir música? Gosto assim. Eu gosto assim. Então, bora lá. Escutem aí e prestem atenção na letra. Tentem aproveitar o máximo possível a letra. Vamos lá que eu vou ouvir aqui também. Por causa de tenha no intestino meu, por causa dessa carne crua que a gente comeu, aquele cisto seco vai se fixar e dentro do intestino o prótotis forma pra mostrar. Não quero ter cisticose na cabeça não, por isso tome mais cuidado com essa água, irmão, porque se aqueles ovos te contaminar, meu cisticose pode te pegar. Não tá bom, eu quero ouvir. Sou o verme pra teu vídeo.
sós, irmão. Os ovos piracídeos vão se libertar. Depois os caramujos vão contaminar. O interior do caramujo ele reproduz de forma assexuada, cercada por luz. Um dia na lagoa eu fui me banhar, mas quando eu saí eu comecei a coçar. Solta a voz. Sou um bebe patrão, sou acelomado. Posso ser palavra feliz que estou sono. Eu causei barriga d'água, deu uma coceirinha. O meu hospedeiro sobe noite e dia. Sou um bebe patrão, acelomado. Posso ser palavra feliz que estou sono. Eu causei barriga d'água, deu uma coceirinha. O meu hospedeiro sobe noite e dia. O cérebro pode. Esses ovinhos crescem, se encapsulam lá dentro do cérebro e quando eles se movimentam ou eles estão em desenvolvimento, eles causam convulsões nos indivíduos. E essa cisticercose pode levar o indivíduo a óbito. Normalmente é provocada pela tênia do porco. Como que é o nome da tênia do porco? Taenia solium. Como que é o nome da tênia do porco? Taenia solium. Isso. Aí se pronuncia o quê? Tênia. Junta-se o A e o E junto para o latim, se pronuncia-se tênia. Mas se eu falar taenia solium, tá certo? Para o português, tá certo para o português. Entenderam? Por que eu costumo usar os dois? Porque na hora de escrever, você tem que lembrar que tem o T, o A e o E. Aí é taenia solium, tá? Taenia saginata, tá? Então, como gravar? Normalmente a que causa cisticercose é a tênia solium. A tênia saginata pode acontecer? Pode acontecer. Mais raro? Mais raro. Mas pode acontecer. Os bovinos são mais cuidados, vamos dizer assim. Os suínos agora que estão com cuidado muito maior, mas mesmo assim ainda pode acontecer. E as pessoas vão ver aquelas estruturas e às vezes não reconhecem do que é. E corta-se aquilo ali, corta-se, e aí elas podem infectar o indivíduo, migrarem para outras regiões, ou intestino, ou pele, ou cérebro. O problema é quando ele vai para o cérebro, e aí ele começa a causar lesões. Quando é um ovo, 2 ovos, você fala, tem tratamento? Tem. Na fase inicial, tem. Eu conheci pessoas, na minha época de escola, que tinham essas crises, depois foram verificar e perceberam que era por causa da cisticercose. Que a doença é a cisticercose. O parasito, na forma como ele migra, é o cisticerco. Entenderam? Duas situações. Vocês estão aprendendo bioquímica, não estão? Estão aprendendo bioquímica? Ainda não. Não. Quando terminar o sufixo -ose na bioquímica, é açúcar, glicose, sacarose, lactose. Lembram disso? Sufixo -ose é açúcar na bioquímica. Sufixo -ose na biologia, na parte de patologia, é doença. Lordose, chifose. Entenderam? Cisticercose, parasitose. Indica o quê? Doenças. Fui claro? Sim, senhor. O sufixo mata a charada, o prefixo mata a charada. Você elimina 2, 3 questões só de entender o significado. Então, falou de cisticercose, eu estou me referindo ao quê? A doença provocada pela tênia. Normalmente, tênia solium. E a tênia solium é um plateuminto que que infecta normalmente suínos e depois humanos. E a tênia saginata? A tênia saginata, ou taenia saginata, também é um plateuminto da classe Cestoda, assim como a tênia solium, da classe Cestoda, que infecta os bovinos. Se eu olhar a estrutura, qual que é a solium e qual que é a saginata?
infecta bovinos e humanos. Se eu olhar a estrutura, qual que é o sólio e qual que é a saginata? A presença de Scolex determina que é a sólio. E a presença apenas de ventosa determina que é a saginata. Apenas de ventosa. A outra tem ventosa? Tem ventosa e tem um Scolex. Correto? Correto. Plateumintos. Tinha colocado um pezinho a mais ali. Plateumintos. Claro como o dia. Esse videozinho não é para você ver agora. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês levantarem agora. Já deu a primeira aula, né? 10 minutinhos para vocês esticarem a cabeça, esticarem a coluna, ir no banheiro, certo? Em 10 minutos a gente volta? Em 10 minutinhos a gente volta. Ok. 10 minutinhos, então, liberado para ir no banheiro, esticar as canelas, movimentar um pouquinho e a gente já volta. São 3h15, 3h25. Acompanhar o que eu estou explicando, gente? Tá tudo tranquilo até agora? Né ou não é? Não é. Ah, não é. Hein, gente? Agora vamos... Você já conhece a imagem que apareceu aí para vocês aí? É uma tênia? Opa, qual que é o que significa? Olha só, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Eu ia pegar aqui uma outra fala. Sumiu da minha mente aqui o que eu ia escrever aqui, mas tá bom. Deixa eu voltar aqui para vocês. Isso aqui é uma outra classe. Nós falamos que nós tínhamos 3 classes aqui de plateumintos, certo? 3 classes dos plateumintos. A primeira classe ali, ó, é a turbelária, que inclui a planária. A segunda classe é a tremátoda, que inclui os Schistosoma mansoni. E a terceira classe é o do gênero Taenia. Essas 3 classes são plateumintos, vermes achatados, certo? Aí eu passei sobre cada um deles bonitinho. Agora aqui eu entro em nemateumintos. Nemateumintos. Vermes arredondados com as extremidades afiladas. Nemateumintos. Vermes arredondados com as extremidades afiladas. Que legal! Nemátoda. Lombriga, principal representante. Já ouviram falar da lombriga? Já. Essa daí é uma lombriga. Deve ter uns 20 centímetros essa lombriga aí. Pequenininho. Você imagina uns 10 desses no indivíduo. Alguém vai ter 10 dessa daí? Ou mais. Chega a entupir o sistema digestório, levando o indivíduo a fazer uma cirurgia rápida ou a óbito, se não fizer. Elas entopem, elas invadem o estômago, sai pelo nariz, sai pela boca, sai pelo ouvido, elas saem migrando pelo corpo, quando elas crescem desse tamanho. Nunca ouviram falar? Já ouvi, né? Oi? Já ouvi, mas nunca peguei, não. Graças a Deus. Não, a gente não sabe, né? Porque a gente toma remédio de verme frequentemente, mas é um dos parasitas mais comuns que nós encontramos. É o nemateuminto, são os vermes achatados. Essa aqui é uma lombriga. Olha o nome, Ascaris lumbricoides. A Taenia solium e a Taenia saginata têm um parentesco em comum. Qual é? Pertencem ao mesmo gênero. Como é que eu sei que elas pertencem ao mesmo gênero, a Taenia solium e a Taenia saginata? Por causa do nome? Primeiro nome. Isso, o primeiro nome corresponde ao quê? Ao gênero. Ao gênero. As duas começam com que nome? Tênia. Tênia. Então as duas são do mesmo? Gênero. Mas não são da mesma espécie, porque a espécie ela é caracterizada pelos 2 nomes. Aí quando junta o epíteto específico de um com o epíteto específico da outra, vê que não é a mesma espécie. Ok? Ok, né? Ok.
Eles são indivíduos monóicos. Eu esqueci o que significa indivíduos monóicos. Que fazem a reprodução dentro de si mesmo? Que eles têm os dois sexos. E eles podem se autofecundar. São indivíduos hermafroditas. Por que o senhor está falando isso? Porque a nemátoda não são. Passando. Ô, Cacilda, passou demais. Plateumintos. Eu esqueci o nome dessa estrutura aqui. Como é que nós chamamos? Essa estrutura toda aqui? Cladograma? Cladograma. Quem falou? Quem falou? Ana. Oi, Ana, parabéns. É isso mesmo, um cladograma, Ana. Um cladograma mostrando os traços evolutivos. Quem surgiu primeiro? Plateuminto ou Nemateuminto? Plateumintos. Agora surge quem? Nemateumintos. Aqui já começa a ter o quê? Cavidade corporal. Pseudocelomados apresentam falsas cavidades, falsas aberturas. Primeiro grupo de animais ou dos seres vivos que apresentam uma cavidade interna e sistema digestório completo. Preste atenção nessa frase. Nemateumintos, sistema digestório incompleto. Quinidários e poríferos, quinidários incompleto e poríferos se dá por difusão, filtração. Apenas uma abertura de entrada, não há uma abertura de saída. Aqui, nos nemateumintos, nós já temos o sistema digestório completo. O que isso significa? Que existe um local de entrada dos alimentos, chamado boca, e um local de saída de alimentos, chamado ânus. Entenderam? Sistema digestório completo significa que tem uma abertura de entrada e uma abertura de saída. Ok? Ok. Ok. Perfeito. Então aqui eu começo a entender que já começa a evoluir. Caramba, professor, então os outros animais tinham só boca. Aqui só tem boca. Só as ventosas ali, a estrutura da ventosa, por onde eles sugam os nutrientes. Não tem ânus? Não. Eles têm as células que podem absorver os nutrientes e difundem ali, fazem a filtração e liberam pela pele, mas não tem um ânus, uma abertura. Até porque eles formam proglotes aqui, a maioria desses indivíduos, ou no caso da tênia, da planária, se dá pelas células flamas lá. Aqui nós já estamos, olha, nós já estamos quase chegando aqui, ó, nós já estamos aqui, ó, no nemateumintos, olha só. Os nemateumintos, epiderme, uma musculatura, né, originária da mesoderme. Olha só, rapaz, uma endoderme. Então já temos 3 tecidos: epiderme, mesoderme e endoderme. Uma falsa cavidade chamada de pseudocelomado, que caracteriza como pseudocelomados. Já tem sistema digestório completo, ou seja, já tem uma boca e um ânus, um local de entrada de alimento e um sistema digestório por onde os alimentos vão passar, serem absorvidos e depois serem liberados. Esses são os nematoeumintos, vermes na forma de pio, arredondado com as extremidades afilados. Nemato significa fios. Principal exemplo. Por que o nome está assim, meio deitadinho assim? Da Ascaris lumbricoides. Qual é o nome da espécie? É o nome científico. É um nome científico. Muito bem. E indica o nome da espécie. Por que eu sei que é o nome da espécie? Porque está em itálico. Porque está em itálico e é formado por 2 nomes. Porque está itálico e é formado por 2 nomes e está em latim ou latinizado, professor. Ascaris lumbricoides. Olha só, rapaz. Agora eu já começo a olhar e começo a entender como é que funciona isso tudo, né, professor? Sim. O primeiro nome corresponde ao gênero e o segundo nome é o epíteto específico. Mas a espécie ela é constituída pelos 2 nomes. Qual é a espécie? Ascaris lumbricoides. Ah, já tem sistema digestório completo. Como é que eu sei que ele tem sistema digestório completo? Porque tem uma boca e tem um ânus. Entenderam?
Entendi, professor. Então já tem uma estrutura, um sistema digestório aqui. Sim, já tem ovário para a fêmea. Opa! Se eu falei para a fêmea, significa que são indivíduos monóico ou dioico? Dioico. Dioico significa que eu vou ter um indivíduo macho e vou ter um indivíduo fêmea. Entenderam? Eu vou ter 2 indivíduos. Ué, professor, e dá para a gente olhar assim e separar quando é uma lombriga macho e quando é uma lombriga fêmea? Dá. Uma vez que você começa a fazer parasitologia, você começa a olhar e falar, isso aqui é macho, isso aqui é fêmea. Uma boca, uma placa retrátil cortante, ou seja, uma estrutura similar aos dentes, com uma plaquinha que já começa a comer, sabe? Então, tem digestão extracelular e intracelular, ou seja, ela vai fazer uma digestão no sistema digestório, uma parte da digestão, e outra parte da digestão ela vai fazer dentro da célula, né? Tem um anel nervoso aqui, ó, processo de cefalizaçãozinho já aqui, de novo, continuando, né? Formando um anelzinho nervoso. Aí vem para cá a faringe, como se associado à parte da digestão, o intestino, olha só, a cutícula é a parte da pele, é uma pele grossa, vamos dizer assim, é bem resistente. Deixa eu ver um bicho que você, não sei se vocês já tiveram acesso, contato, que já pegou Oh, Jesus. É uma pele bem rígida, bem grossa, como se fosse um couro, é uma cutículazinha ali, assim. E o ânus... Oi? Tatu? O tatu é muito grosso. É uma estrutura parecendo um couro de bola, assim, mais ou menos, de futebol. Uma estrutura mais resistente, assim. Entendeu? Aqui um líquido pseudocelomático que distribui os nutrientes, porque no espaço aqui, quando ele se alimenta, ele vai ter que distribuir por todas as células, e aí ele faz isso por onde? Por um líquido pseudocelomático, tá? E a maioria dos nemátodas é carnívora e de vida livre. A maioria dos nemátodas, dos nemateumintos, são carnívoros e são de vida livre. A maioria são carnívoros e de vida livre. Porém, algumas espécies são parasitárias, ou são parasitas. E dentre as espécies parasitas, nós temos as áscaras lumbricoides. A cutícula, como eu tinha dito para vocês, que é uma camada mais externa, essa partezinha um pouco mais amarelada aqui, esbranquiçada, quando a gente vê no laboratório após estar analisando com álcool, né? Ela é a camada de célula produzida pela epiderme, tá? Com colágeno, proteção contra atritos e o suco digestório. Oh, presta atenção. Proteção contra atritos e sucos digestivos. Ai, professor, encontraram lombriga dentro do estômago dele e ela não morreu, ela estava lá. Pode, professor? Pode. Por quê? Porque ela tem uma estrutura chamada cutícula, que é uma camada de estrutura produzida por células, mas é uma estrutura celular, produzida pela epiderme, que tem colágeno, dá uma resistência e protege esse parasito contra a ação dos sucos digestivos. Ela sofre para o seu crescimento mudas periódicas. Solta a cascazinha e cresce. Solta a cascazinha e cresce. Entenderam? Como se fosse um insetozinho crescendo. Vai soltando a cascazinha e vai crescendo. Tubo digestório, os músculos ali bem evidenciados, a epiderme, a cutícula, são pseudocelomatos, significa que tem uma falsa cavidade. Nessa falsa cavidade tem fluidos que fazem a nutrição de todo o corpo. E a respiração se dá pela pele, ou seja, a respiração cutânea. Os nemateumintos possuem respiração cutânea. Na sua grande maioria são carnívoros e de vida livre. São pseudocelomados. Apresentam placas que são estruturas análogas aos dentes, ou seja, para ela raspar, cortar, ela usa essas placas córnea, as placas resistentes, tá? O pseudoceloma é fechado com fluidos que nutrem todo o corpo. É um animal que apresenta um sistema digestório completo. Por quê? Porque apresenta uma abertura de entrada de alimentos, que nós chamamos de boca, e uma abertura de saída de alimentos, que nós chamamos de ânus. Os restos alimentares que nós chamamos de ânus. Por ele ter um sistema digestório completo, ele apresenta digestão
extracelular no sistema digestório e depois uma continuidade da digestão intracelular. Viu como é fácil? Respiração cutânea se dá pela pele as trocas gasosas. Fácil como 2 e 2 serem 4. Sistema excretório. Caramba, professor, não acabou? Não acabou. Sistema excretório é por onde se fosse liberado a urina, as excretas de um modo geral. Se dá por uma renete ou células em H. Bem aqui, posicionada aqui. Bem na estrutura próxima do... Como se fosse um pescoço do bichinho. Ela entra ali, faz a excreçãozinha ali liberada. Bem por aqui assim, nessa estruturazinha. Células em H. Aí libera os resíduos por excreção. Difusão pela superfície, faz aqui assim pela beirada, filtrou aqui, excreta aqui assim o restante que ela precisa liberar. Canalzinho excretor, núcleo canal posterior. Nervo dorsal, nervo ventral. E os gânglios nervosos. Aquele processo que o senhor falou, né, professor, de cefalização. Sim, primeiro processo de acúmulo de células nervosas em uma determinada região com uma característica específica de cefalização. É um cérebro? Não. É muito primitivo ainda. Está se formando para dar origem aos próximos que ainda virão. Sistema nervoso, anel nervoso ao redor da faringe. Isso aqui é a faringe, isso aqui é o anel nervoso. 2 cordões nervosos longitudinais. Um cordão ventral, nervo ventral, e o outro cordão, nervo dorsal. Simples assim. A excreta é amônia. Professor, como é que eu reconheço um macho e uma fêmea? Normalmente a fêmea ela é assim, um pouco mais compridinha, ó, não tem voltinha, tá vendo? O macho, pela sua estrutura de reprodução e pela espícula copulatória, ele costuma fazer essas voltinhas que você está vendo aqui. E para que isso serve? Porque aí ele prende a fêmea aqui, ó. Ele prende a fêmea, segura ela para a reprodução. Segura ela numa posição em que ele consegue colocar a espícula copulatória para poder reproduzir. Estão vendo aqui? Uma cópula? O professor está desde as aulas passadas mostrando cena de sexo. Só que agora está mostrando cena de sexo de quê? De lombrigas. De lombrigas. Que na realidade é o nemateuminto. Assim que os nemateumintos se reproduzem. Professor, então isso aqui é uma característica que determina dimorfismo sexual? É, pessoal? É. Você consegue olhar e falar, não, esse indivíduo que está aqui enroladinho aqui é um macho, esse aqui que está esticadinho é uma fêmea. Por que ele está enroladinho assim? Porque ele apresenta uma espícula copulatória, que é característica da estrutura do macho dessa espécie. Entenderam? Matou a charada. Caramba, professor, então não é tão difícil assim. Se a gente começar a estudar, não é tão difícil assim. Tá? Para que serve isso? Para que ele possa segurar a fêmea, encaixar essa espícula copulatória e liberar o sêmen dentro do corpo da fêmea. Fecundação interna. Certo? Desenvolvimento indireto. Por quê? Porque a fase que ele tem de ovo é diferente da fase adulta. Então, desenvolvimento indireto. O indivíduo jovem difere do indivíduo adulto. Conseguem reconhecer agora? Sim, senhor. Tranquilo, né? Aqui, ó, o poro excretor, como se fosse assim, o canal de urina dele, é próximo da cabeça da boca dele. Onde se alimenta, o resto vai aqui, faz toda a nutrição aqui assim em volta, filtra aqui nas células H, o sistema de células H, ou renete, né? Passou, tá passando um ponto parasita, sistema de célula H e pronto. Libera o excesso de amônia. Excreta desses grupos de animais é amônia. Ok? Ok. Deixa eu pegar uma imagem aqui que eu acho interessante mostrar para vocês. Peraí. Professor, por que Oi. falam que comer doce dá lombriga? Comer doce não dá lombriga. Eu fui enganada. A vida toda. Era para não comer doce mesmo. Nossa. Porque senão não faz sentido, né? Essas empresas todas aí que a gente trabalha, que
essas docerias estavam enroladas, era processar elas na hora. Não era, não? É verdade. O problema, o que causa é que, assim, que criança, quando a gente é criança, a gente não tem todo o cuidado necessário que precisa ter. Você entendeu? Não tem todo o cuidado necessário. Aí o que vai acontecer? Nós acabamos nos expondo mais. A gente acaba se contaminando, derruba o doce no lugar, faz umas coisas que é fora do normal. Você fala, Jesus, como que eu pude ter feito isso? Na realidade, não é bem assim, né? Pois é. É só uma questão de cuidado. Então, tem algumas coisas, realmente, como você acabou de falar aí, tem algumas coisas que realmente não. Peraí, tô quase achando, agora que apareceu as cenas aqui. Eu ia pegar uma cena aqui que os parasitos eles estão saindo pela boca, pelo nariz de uma criança. Vocês já viram essa cena, não? Não. Cruz credo, professor. Credo. Sério, Quero ver, elas, não. elas migram. Lombriga, deixa eu pegar aqui. Lombriga saindo pelo nariz. Agora vai dar. Eca! Eita, que cena feia. Então tá, agora já deu para mostrar aqui. Vou pegar aqui. Vai ficar um pouquinho forte, mas vocês nunca mais vão esquecer da lombriga. E vão ver o quanto que é importante estudar para estudar biologia, tá? Aqui, pum. Ok. Estão vendo? Estão vendo. Credo. Olha a quantidade que ela está dentro do intestino. Esse indivíduo aqui foi a óbito. Essa criança morreu. Olha só como é que ela estava de parasita. Caraca. Tá? Tem outras cenas fortes, mas eu acho que já chega. Só essa já é o suficiente, né? Pois é. Tá? Já Gostava é. Comer, né? Oi? Lavar as mãos antes de comer, né? Tem que lavar as mãos. Tem cena desses parasitas saindo pelo olho, tem cena desses parasitas saindo pelo ânus, em grande quantidade. Tipo essa imagem aqui, ó. Vou mostrar mais uma e finalizamos essa imagem, que é para vocês nunca mais esquecerem que a gente tem esses riscos todos. Conseguem ver? Sim. Sim. A quantidade de parasitas saindo pelo ânus de uma criança. Horror. Que horror. Professor, eu vou chorar. Não chora não, que isso é parte. Espero que não tenha ninguém comendo agora, velho. Pois é. Eu tô tomando tereré, mas já até parei um pouquinho. Entenderam, né? Viram aí as cenas? É isso. Não é demagogia, não. É uma preocupação que a gente tem que ensinar mesmo. Para vocês terem uma ideia, na nossa região, na região da Amazônia, nós temos a quantidade de água tratada aqui da nossa região corresponde a menos de 2 a 3%. É um dos piores índices que nós temos com relação à água tratada. E a água é um dos principais veiculadores de doenças como essa. Se eu continuar falando isso, eu não vou mais tomar banho, pô. Não, também, né? O banho pode, eu tô falando assim, Ei, com relação professor. ao alimento. Essa água da Caerd, ela vem, mas você pode ver que ela falha, que ela atrasa. Por exemplo, a água aqui de casa, eu pago a água regularmente, mas a água ela é enviada de manhã, no dia que eu tenho água, é dia sim, dia não. No dia que eu tenho água, que é o dia sim, ela vem de manhã até as 10, aí para e vem final da tarde. 10, 11 horas, depois só vem no final da tarde. Aí no final da tarde ela chega às 4 e vai embora às 8, 9, aí para. Às vezes 7, aí para. Quer dizer, na realidade eu recebo água dia sim, dia não, algumas horas do dia só. O sistema não... E olha que nós estamos numa região que tem mais água doce do mundo. Falta políticas públicas. Entendeu? Falta políticas públicas. Alguém ia Tá falar. doendo aí, professora? Professor, eu que ia falar. Tá doendo ainda nem ver esses vermes tudo, esses trens saindo. É ver a criança morta ali, a cara, Sim. meu Deus do céu. Ó, tem casos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas principalmente em cidades mais simples, escolas mais simples, bairros mais simples, em que às vezes as professoras encontram no meio da sala de aula lombriga. Você entende o que eu estou querendo dizer?
Você entendeu? O que aconteceu? Falta de água tratada. A lombriga saiu do corpo de uma criança. Você entendeu? Ela saiu do corpo da criança ali, na hora que a criança estava andando, a criança tirou e jogou no chão, porque a criança não sabe, entendeu? A criança pegou, tirou e jogou no chão, porque elas começam a migrar, dessa forma que você está vendo aí, ó. Ela sai ou pelo nariz, ou ela sai pelo ouvido, ou ela sai pela boca, ou ela sai pelo ânus mesmo. Entendeu? Ela sai migrando e sai andando. Ela Depois sai... dessa informação, antiviral, antibiótico, tudo, só pra ganhar. Avançando. Vamos aprender sobre outro nemateuminto, tá? Graças Vamos a Deus. Mas não vai ser muito diferente também, não. Vamos aprender sobre outro nemateuminto. Que hora que acaba a nossa aula? Falta 8 minutos. Tá, vocês estão doidos, só dá tempo de falar disso aqui. Então tá, outro nemateuminto, que é o nemato, né? Dentro dos nemateumintos, nós temos esses outros grupos aqui. Nós temos este aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar da Wuchereria bancroft. Já. Wuchereria bancroft. Já ouviram falar da elefantíase? Essa doença aqui? Já ouviram falar? Já. Esse parasita, ele é fininho. Por que ele causa isso aqui, professor? Porque esse parasita... Alguma coisa, né? Eu não entendi, cortou sua ligação, cortou sua voz. Deve entupir alguma coisa, né? Entope os vasos linfáticos. Lembra no nosso tecido hematopoético que nós falamos lá? O sangue, ele é bombeado pelo coração. O outro tecido, que é um outro fluido que circula pelo sangue é o tecido linfático, a linfa. Né? Ela circula por canaizinhos, ductos iguais ao sistema circulatório, só que é um canal paralelo, é um fluido. Ele é responsável pelos mecanismos de defesa do corpo. Circulação, manutenção, nutrição e defesa do corpo. Aí o que esse parasito faz? Ele tem justamente afinidade por esses vasozinhos aqui, pelos vasos linfáticos. Aí ele migra e entra nesses vasos linfáticos, entope os vasos linfáticos, por ele ser grande, e fica circulando. Os vasos linfáticos são pequenos. Aí eles entopem os vasos linfáticos, impedindo que a linfa circule. O que a linfa faz? Acumula em determinadas regiões do corpo. Professor, sério que tudo isso acontece? Sério que tudo isso acontece. E é só assim, por que chama elefantíase? Porque nas pernas, normalmente ocorre em pernas, braços, seios, testículos, em várias partes do corpo. Várias partes do corpo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês também da mesma forma. Elefantíase. Elefantíase. Mostrar algumas imagens para que vocês possam entender que às vezes você cruza com uma pessoa ou outra. Os médicos aqui às vezes fazem, como é que fala? Os médicos às vezes fazem cirurgia, tentando localizar onde está o parasito e tiram e desobstruem, né? Desobstruem certas regiões, certos locais. Onde o parasita pode ter migrado, ter ficado. E aí, realmente, vocês conseguem perceber a perna dessa mulher? Como não? Sim. Né? Consegue perceber o rosto desse cidadão aqui? Mas e aí, professor, o que faz? Não, tipo, vai ficar sem até morrer. Vai ficar assim, porque você tenta fazer a chamada drenagem linfática, drenar o que está ali, né? Tenta drenar ali o que está ali. E cadê? Tinha um aqui que era uma cena bem interessante. Está aqui. Você tenta drenar o que está ali, melhorar da melhor forma possível, porque você não consegue nos vasos localizar onde está o parasita. Às vezes você até localiza, mas você não consegue, como é que fala? Você não consegue tirar. Região nos seios, pode dar nos testículos, entendeu? Eles podem acumular nessas regiões. São casos de elefantíase aqui. É um dos exemplos aqui desse outro nemateuminto. Qual que é esse nemateuminto que causa elefantíase?
A Wuchereria bancroft. Ela é veiculada por um mosquito que nós temos na nossa região. Nós não temos o parasita. Nós não temos o parasita na nossa região, mas nós temos o mosquito. Mas se pessoas contaminadas vierem para a nossa região e o mosquito ferrar essas pessoas, o que vai acontecer? Se a pessoa não estiver tratando, passa a ser um potencial foco. O mosquito suga, leva o parasito, pica outras pessoas e leva o parasito para contaminar. E aí o mosquito passa a ser o veiculador que leva de um local para o outro. Entendeu? Wuchereria bancroft, ela é responsável por qual doença? Elefantíase. Wuchereria bancroft é responsável por qual doença? Qual que é o gênero aí? Que eu não sei dizer. Qual que é o gênero desse nemateuminto aqui? Esse aí é... Cadê? Qual que é o gênero desse parasito aqui? O gênero é Wuchereria. Wuchereria? É, Wuchereria. Por que esse nome é escrito assim de maneira esquisita, professor? Porque Alemão? tem que ser em latim ou latinizado. Normalmente os nomes científicos... É igual quando você tem um cachorrinho e você dá um nome para ele, não tem? Fala, eu quero que chama... O nome do meu cachorro é Karl Wolf von Stauffenberg. Nossa Senhora! Para chamar o bichinho já é complicado. Então, você dá o nome que você quiser. Você só tem que respeitar a seguinte ordem. Tem que ser em latim ou latinizado. Ah, eu vi o nome de uma flor, era o nome de uma pessoa lá. Mas o nome só que não estava bem parecido, porque estava meio pro latim. É isso mesmo. Tem que ser latim ou latinizado. Esse daqui, entenderam quem que é o responsável pela elefantíase? Sim. Wuchereria bancroft. E esses outros dois aqui, professor? Esses outros dois aqui são muito comuns da vida de vocês. Parece um fantasma. É, aqui é a carinha deles, que é onde a gente pega para identificar eles, é pela carinha ou pelos ovos. Esses aqui. Esse daqui você pega pelos sinais clínicos para identificar. Esse aqui, e depois pelos exames, né, que você faz. Esse daqui é o Ancylostoma duodenale. Já ouviram falar do Jeca Tatu? Já. Então, que era o Mazarop, né? O Jeca Tatu é o Mazarop. Então, ele era um cara preguiçoso, entre aspas, do sítio, preguiçoso, andava amarelão, desajeitado, ele, justamente porque estavam dizendo que ele tinha esse tipo de parasita aqui nele. Tá? É um parasito chamado Ancylostoma duodenale. Esse parasito, ele migra pelo corpo também, assim como esse, assim como a lombriga, ele migra pelo corpo, ele sai perfurando o intestino e migrando pelo corpo. Tá? Oi. Ele causa alguma doença? Ele causa um amarelão. A pessoa fica com inapetência, fica fraca, fica desanimada, a pessoa fala, tá com preguiça, porque ela não tem energia mesmo para realizar as coisas, é porque ela tá com parasita, então ela não consegue mexer, não consegue fazer, não consegue acordar cedo, não consegue fazer um monte de coisa, entendeu? Eu conheço uma galera com esse parasita. Ixi! Eu imaginei. Mas na fase de vocês é fase da adolescência, os hormônios, fase de crescimento, gás de energia para o desenvolvimento do corpo. É normal para a região de vocês. Tá bom? Para o perfil de vocês. Essa daqui é o Ancylostoma duodenale, ou amarelão, é a doença do Jeca Tatu. Então, ele pode perfurar, migra pela pele. As pessoas, às vezes, defecam na terra, cães, gatos, defecam e a pessoa pisa naquele local ali, o parasita entra, a forma larval entra, perfura a pele, entra e começa a migrar pela pele. Esse daqui é o Necator americano, também conhecido como bicho geográfico. Já ouviram falar do bicho geográfico? Ah, sim, morro de medo. Não, é esse bichinho aqui, eles são pequenininhos. O professor Corrêa já fez pesquisas com esses dois parasitas aqui. Com esse aqui eu já fui banca de defesa desse parasito aqui, mas desses dois aqui eu já fiz pesquisa com eles. Esse bichinho aqui, ele é bem interessante, eles migram, esse daqui, tanto um quanto o outro, às vezes são confundidos, mas eles migram e saem cavando, e aí ele dá aquela formação geográfica na pele. Pode morrer sozinho? Pode. As pessoas falam, não, eu benzi e ele sumiu, não apareceu mais. Se ele morreu sozinho na pele, beleza. Agora, se ele migrou para dentro do corpo, aí já é perigoso. Entendeu?
Se ele migrou para dentro do corpo, já é perigoso. Uma outra coisa, ele não suporta. Então, às vezes, as pessoas falam, não, tem que pegar e pinga a vela que ele morre. Realmente, se você aquece a temperatura, pinga a vela no local, ele vai morrer. Pode morrer ou não. Mas tem umas outras pomadas que a gente utiliza e que mata. Tem também. Aí, se colocar gelo, eu ouvi falar que tem pessoas que põem gelo no local e depois ele morre. Morre também, por choque térmico. Você entendeu? Mas vai morrer toda vez que eu fizer isso? Não. Pode ser que morra e pode ser que não. O ideal é o tratamento mesmo clínico. E no médico falar, doutor, tô com esse bichinho geográfico aqui que está incomodando, precisa ser curado. Ou um remédio de verme ou uma pomadinha que passa no local combinada com remédio de verme, porque você não sabe se ele já entrou no corpo. Professor, ele se move a mais ou menos... Você consegue sentir ele... Você consegue sentir a coceira. Ela vai coçando e vai andando, né? Você sente coçando e você vê a feridinha saindo. No outro dia você acorda e ela já não tá no mesmo lugar, já foi para outro lugar. Vai andando ali assim, ela vai fazendo uma espécie de mapa na pele. Por isso que chama-se bicho geográfico. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagenzinha aqui para mostrar para vocês falarem, eu vi, professor, esse desenho eu vi bastante. Bicho geográfico. E se furasse um local, professor? Não resolve não. Porque você não sabe exatamente onde é que ele está. Entendeu o que eu estou falando? Vou pegar uma imagem aqui que tem alguns. O ideal é que a gente... Deixa eu pegar aqui logo na sequência. Que aí eu vou apresentar um pouquinho de cada um. Deu para ter uma noção do bicho geográfico ali, né? Estão vendo? Sim. Uhum. Ele vai formando esses mapinhas aí que vocês estão vendo aí, ó. Ele vai formando esses mapinhas. Ó, um aqui andando. Vou pegar um aqui andando para vocês verem por onde o bichinho vai passando. Mas ele pode causar vários problemas. Vou ser sincero com vocês. Eu já peguei isso aqui quando eu era criança. Aí vai, leva, pinga a vela. As mães, os pais não sabem direito, né? A gente não só... Qual é o nosso maior problema? É a desinformação. Vocês viram como que é grave o processo de desinformação? É só vocês verem o que aconteceu com relação à Covid. Olha a quantidade de desinformação que foi passada com relação à Covid, lembram? E trata com não sei o que, e usa xarope, e benze, e toma alho, e não sei o que, e não sei o que. A desinformação, então ela vai migrando, ela vai saindo de um local e vai andando. Pode ser que ele morra bem aqui, pode ser que ele continue andando, pode ser que ele entre na pele aí, cada vez ficando mais grave. Então, a resposta de cada um vai depender de cada indivíduo, tá? Como vai reagir vai depender de cada indivíduo. Certo? Esse daqui é um pouco maior. Vou pedir para vocês estudarem o anelídeo. Aí nós paramos por aqui por hoje, pode ser? Pode ser. Deem uma estudada em anelídeos, a nossa prova vai até anelídeos. Quer dizer, na semana que vem ainda tem 2 aulas antes da prova, mas eu vou fazer só a revisão e tal. Falo do anelídeo e depois eu faço só as revisões do que vocês quiserem tirar as dúvidas. Pode ser na aula que vem? Pode ser, professor. Beleza, então. Então estudem anelídeos para a aula que vem e estudem de anelídeos para trás. Tudo bem? Ok. Até mais, bom descanso a todos. Obrigado, Podem... professor. Até mais, bom descanso. Dê um tchauzinho no chat lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.